nome é Juliana Freitas, sou head da área de Relações com Investidores e Comunicação aqui na VBI. Hoje iniciaremos uma nova série de vídeos, o VBI Fundos de Papel. Nela vamos abordar os fundos de crédito da casa e o RVBI, nosso fundo multi-estratégia. Para começar, estamos com Ricardo Vieira, sócio da VBI e responsável pelo segmento de Real Estate Securities. Ricardo, antes de começarmos a falar sobre os fundos de papel, que tal falar um pouco sobre a sua trajetória? Bom, Juliana, eu sou formado em administração aqui pela Universidade de São Paulo, estou na VBI desde 2018, então são um pouco mais de 6 anos aqui na casa. Comecei inicialmente na área de Private Equity, na época a gente ainda não tinha os fundos listados, né? Foi antes mesmo até do IPO do próprio LVBI, que foi o primeiro fundo listado aqui da casa. Comecei trabalhando ali na modelagem dos nossos fundos de desenvolvimento, enfim, ali tive contato com todo o universo imobiliário. E aí, após alguns anos, a gente começou a desenhar o que seria o RVBI. Isso, estou falando aí mais ou menos segundo semestre de 2019. O produto ficou pronto ali em dezembro de 2019, janeiro de 2020. O nosso IPO foi concluído em fevereiro de 2020. E aí, desde então, eu tenho me dedicado quase que exclusivamente à gestão desse produto aqui dentro da casa. Para começar esse episódio, vamos falar dos fundos multi-estratégia e dos FOFs. Ricardo, qual a diferença entre os dois? Bom, basicamente, os FOFs têm um papel quase que de exclusivamente a gestão eficiente de uma carteira de fundos imobiliários no mercado secundário e primário também. Mas basicamente o investidor pessoa física, via de regra, transfere para um gestor de um FOF a gestão da sua carteira de fundos imobiliários. Então, se você pegar um FOF tradicional, basicamente o que ele vai ter na sua carteira, né, no seu portfólio, são cotas de outros fundos imobiliários listados e ele vai tentar fazer, a partir disso, a melhor gestão possível para extrair valor dessa carteira. Seja com a geração de renda para o seu cotista, seja também com o ganho de capital que também ali na frente vai ser distribuído. Já um fundo multi-estratégia, ele é um FOF mais um tempero, digamos assim. Por quê? Porque ele é um regulamento mais flexível que permite que, além da gestão eficiente dessas carteiras de fundos imobiliários que eu mencionei anteriormente, você complementarmente também coloque, por exemplo, CRIs na carteira, fundos que sejam destinados ao investidor profissional, que a pessoa física não consegue acessar diretamente. Você pode comprar ações do setor de real estate listadas na bolsa. Você pode dar acesso a estruturas de dívida ou de equity com, por exemplo, instrumentos de mezanino, investir em fundos de desenvolvimento. Ou seja, você também complementarmente dá acesso ao investidor a produtos do mercado imobiliário que o gestor especializado deve ter conhecimento para fazer a melhor gestão disso e acesso a esse produto, e você combina esses dois fatores, o fundo imobiliário listado, o CRI e o investimento que pode ser até numa roupagem de um fundo imobiliário, mas que não é acessível diretamente ao investidor pessoa física. Tudo isso combinado, ele constitui o que a gente chama hoje de multi-estratégia. Seria possível dizer que o fundo multi-estratégia é, na verdade, uma evolução de um produto que era um FOF? Sem dúvida. Acho que é bacana até colocar no tempo isso, né? Se a gente voltar 5, 10 anos para trás, nasceram os primeiros fundos de fundos. Eles, por regulamento na época, permitiam que um investidor exclusivamente investisse em cotas de outros fundos. Quando a gente vai andando no tempo e chega, por exemplo, ali em 2018, 2019, final de 2019, por exemplo, quando a gente fez o RVBI nasceu como um FOF, mas naquele momento o regulamento já permitia que fosse até 1/3 alocado em outros instrumentos financeiros e aí essencialmente CRI. E aí de lá para cá a gente viu uma evolução desse mercado, saíram diversos outros fundos, alguns com uma denominação hedge fund, outros multi-estratégia, enfim, mas essencialmente é um regulamento que é mais flexível que o de um FOF, que permite que o gestor invista até 100% dos seus recursos em instrumentos financeiros desde que tenha um lastro imobiliário. E aí isso abrange todo esse espectro enorme que eu mencionei, e aí vai do gestor e do momento de mercado que ele enxerga, da capacidade de originação da casa, originar deals, alocar, gerir e trazer valor para o investidor. E, na sua visão, essa seria a vantagem competitiva desse produto em relação aos demais fundos imobiliários ou uma seleção do investidor pessoa física de uma carteira? Sem dúvida. Ele consegue trazer para o investidor pessoa física um grau de diversificação muito elevado, um grau de gestão que está em real time ali, o tempo todo acompanhando a carteira, porque eu entendo que essa é a nossa profissão e essa é a nossa dedicação o tempo todo.
Para a pessoa física, a pessoa muitas vezes ela quer ter exposição a fundos imobiliários, mas ela não tem tempo, conhecimento ou disponibilidade para ficar acompanhando o mercado com a mesma disponibilidade que um gestor tem. Então, através de um único veículo, ela consegue se expor ao mercado como um todo e tentar extrair o melhor disso. Ricardo, você pode falar para a gente um pouco sobre o panorama do mercado imobiliário e como esses fundos estão inseridos nesse momento? Bom, Ju, eu acho que é importante, assim como eu mencionei que ele é um multi-estratégia, né, ele consegue navegar de acordo com os diferentes ciclos do mercado, você sempre que olhar o fundo multi-estratégia, o hedge fund ou o FOF mesmo de uma casa, você consegue ver no portfólio dele, muitas vezes, a visão de momento que aquela casa, aquele gestor enxerga no contexto de mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha o portfólio, como você vê a distribuição setorial e de alocação desses fundos, você consegue traduzir um pouco o que está pensando o gestor naquele momento. No nosso contexto aqui, o mercado imobiliário ele é um mercado de ciclos e de ciclos longos. Acho que é importante contextualizar que a gente, desde o início da pandemia, passou por um momento muito difícil, especialmente para os fundos de tijolo. Dividir a pandemia entre 2020 e 2021, depois 2022 e 2023. Então a gente está falando de 2020 e 2021, num momento em que, apesar da queda abrupta dos juros, todos os ativos imobiliários de tijolo, a real ocupação desses imóveis, foi colocada muito em xeque. Então os shopping centers, os escritórios, o logístico conseguiu se salvar um pouco, até pelas expectativas e os efeitos atípicos causados pela pandemia no home office e no e-commerce, então eles foram muito demandados, mas todos os outros setores foram muito afetados. Passado o efeito, os medos de catástrofe que existiam ali nos 2 primeiros anos, quanto ao real uso desses imóveis, e na medida em que eles iam retomando, por outro lado, a gente passou por 21 e 22 por ano de alta da taxa Selic. Então, quando a gente pega esses 2 períodos, esses dos últimos 4 anos, por essas 2 razões, os fundos de tijolo foram muito afetados. Agora, a gente está passando por um momento de, em tese, retomada do fundo de tijolo. Por que a gente acredita nisso? Porque os fundamentos entre o valuation que a gente observa na Bolsa, dos fundos imobiliários de tijolo, e as transações que a gente vê na economia real, ou seja, a compra e venda desses imóveis, estão muito descolados. Isso combinado com o início de um ciclo de queda da taxa Selic e uma inflação mais baixa para os padrões brasileiros, né, abaixo de 4%, 5%, nos fazem crer que finalmente a gente está passando pela retomada do tijolo. Por exemplo, ano passado, depois de 5 anos, os fundos de tijolo voltaram a ter a melhor performance dentro do IFIX versus os fundos de papel. Por outro lado, eu vejo com certa reticência e acho que essa retomada pode ser um pouco mais longa do que a gente imaginava, e podem ter solavancos ali no meio, pode ser mais volátil. Quando a gente olha um panorama global, por taxa de juros ainda muito elevada nos Estados Unidos, um medo de inflação, a taxa de juros lá fora deve começar a cair só no segundo semestre, mais para o final desse ano. No campo doméstico, a gente está passando também por uma revisão das expectativas fiscais do governo brasileiro, né, do mercado em relação ao fiscal brasileiro, principalmente porque havia uma promessa feita anteriormente de que já em 2025 seria possível obter superávit fiscal. Isso, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhada ao Congresso no mês passado, já ficou provavelmente para 2026, dado que ano que vem o programado, o esperado pela LDO está sendo déficit zero. Então, esse alongamento, a perspectiva de potencial deterioração das contas públicas por aqui faz com que, apesar da queda da Selic ali no curto prazo, a taxa de juros longa abra. Então, o que a gente está vendo já é taxa de juros nos vértices de 5 anos, 10 anos da NTNB, por exemplo, acima de 6%, batendo 6,3%, por exemplo. Então, isso reduz muito o fluxo de capital para os investimentos alternativos, para a renda variável e, naturalmente, para os fundos imobiliários. Então, tudo isso combinado nos leva a crer que essa retomada do tijolo tende a ser mais longa do que o esperado. A taxa Selic deve seguir em queda, mas deve terminar esse ano mais próxima ali dos 10% e talvez um terminal no ano que vem mais próximo dos 9% e se estabilizando a partir disso. Isso não é uma expectativa nossa, a expectativa, por exemplo, que a gente vê refletida no Focus. E quando a gente olhava para projeções mais ou menos 6 meses atrás, elas eram um pouco melhores do que a gente está vendo hoje. Isso significa que esse ciclo positivo para os fundos imobiliários vai ser revertido? Não. Na nossa visão é que ele vai ser um pouco mais alongado. Por outro lado, isso nos leva a fazer o quê? Manter uma exposição relevante nos fundos de tijolo, algo como 40% e 50%, mas ampliar a nossa exposição aos fundos de papel. Porque nesse contexto tudo que eu expliquei, estar num fundo de papel significa que você vai ter uma remuneração mais elevada no curto prazo pelos seus papéis, né? Então a gente está falando de carteiras ali que estão rodando de ativos líquidos a
IPCA mais 8, IPCA mais 9, muitas vezes IPCA mais 10, dependendo dos fundos um pouco mais high yield. Carteiras que têm um percentual alto de CDI são bem valiosas nesse momento, né, de disposição a papéis remunerados pelo CDI. Então, a gente pretende aumentar um pouco nossa exposição a papel, ficar sênior na cascata de pagamentos, né, dos projetos imobiliários e, ao mesmo tempo, manter uma alocação relevante em fundos de tijolo. E, de novo, fundos de tijolo com fundamentos imobiliários sólidos. A VBI sempre foi uma casa muito fundamentalista. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente ainda olha para os fundos de tijolo no mercado, a gente ainda vê bastante comentários sobre os fundos estão descontados, seja em relação ao valor patrimonial, seja ao custo de reposição, etc. Eu vejo que existe sim, de fato, esse desconto, mas a gente valoriza muito mais esse desconto e vai focar nossa alocação em fundos que de fato tenham bons fundamentos imobiliários. A gente vê muita coisa especulativa que está descontada e que na nossa visão pode ficar descontada de forma permanente no mercado. Isso porque são imóveis em regiões que têm pouca demanda, o poder de barganha na negociação dos aluguéis segue muito favorável aos inquilinos, você tem alto risco de crédito dos inquilinos, pouca demanda por novas áreas. Então a gente deve focar nosso portfólio especificamente nos fundos de tijolo de boa qualidade. E para que a gente tenha paz de espírito, dado uma retomada mais longa, para a gente ter tranquilidade de esperar uma real maturação desses investimentos, a gente deve aumentar a nossa exposição aos fundos de papel, que nos dão um carrego mais tranquilo, uma diversificação maior, e deixar o nosso portfólio de tijolo concentrado em posições que a gente enxerga real valor imobiliário, que vão retomar na medida em que o mercado se recupere como um todo. Acho que vocês entenderam que para fazer uma boa seleção de ativos é necessário muita expertise e despender bastante tempo entendendo todos os impactos do cenário macroeconômico. Obrigada, Ricardo, e obrigada a vocês que assistiram o primeiro episódio da nossa nova série VBI Fundos de Papel. Até a próxima!